Fala turma, beleza? Passei uma enquete lá no grupo para saber se vocês queriam falar sobre a operação que eu fiz ontem, né, de hedge de novilhas para uma cliente minha. A votação foi unânime, todo mundo querendo saber das novilhas. Então eu vou contar para vocês esse caso. Desculpem pela minha voz aí, tô aqui nos antibióticos aqui, com infecção de garganta. Ontem quem percebeu talvez lá no grupo, eu tava respondendo só por mensagem, a voz tá recuperando agora. Febre aqui, o pau torando. Mas não deixando de operar na bolsa. Quem viu lá ontem, eu comprei um contratinho no milho, aproveitando essa queda do Chicago ontem com o aumento da oferta de milho, de produção de milho que o relatório americano trouxe para a safra americana de milho. Mas é isso aí, vamos então ao tema do vídeo. Esse caso aconteceu com uma cliente minha daqui da minha cidade, inclusive. Ela já é minha cliente na parte de assessoria de investimentos, né? Eu já ajudo a montar carteira de investimentos, aplicações financeiras. Ela é uma advogada, né? E filha de produtor rural. Também está participando lá nas operações da fazenda agora, do negócio familiar dela. Vou tentar compartilhar o máximo de informações aqui com vocês, sem revelar informações pessoais dela, né? Assim, para não expor a identidade dela, preservando, né, a privacidade, mas tentando mostrar o máximo aqui como é que foi essa operação, porque eu acho que para muitos pode ser que seja um exemplo, né, de uma pessoa que está estudando sobre esse mercado, está conhecendo através do Bolsa Agro, inclusive, e aí ela tá podendo fazer essas operações de proteção para a operação de gado, né, de novilhas que eles têm no físico. Então, essa cliente minha, ela entrou em contato comigo, até compartilhando a tela, depois eu vou borrar tudo aí para não aparecer os dados dela, né, no WhatsApp, mas ela entrou em contato comigo aqui no dia 5/8, né, na semana passada, então. Aí ela perguntou sobre essas questões dos contratos, queria conversar comigo. Eu passei o link da agenda para ela, a gente acabou marcando na segunda-feira, e aí eu fui, inclusive, no escritório que eles têm lá na casa deles mesmo, né, fui lá anteontem, né, aliás, na segunda-feira, né, hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, então eu fui lá na segunda-feira. A gente conversou lá um bom tempo, porque eles estavam conhecendo agora, seria a primeira operação deles na bolsa. E assim, claro, antes de entrar em contato comigo, essa cliente, ela, assim que eu lancei o grupo Bolsa Agro, né, a comunidade Bolsa Agro, ela entrou também, fez um mini curso de contratos futuros, então acredito que isso deva ter dado para ela uma confiança a mais também de entender esse mercado e se sentir mais confiante para conversar com o pai dela, para poder fazer essas operações de hedge do físico também, né? Então, talvez aí para você que é produtor rural, é filho de produtor rural, tá participando do Bolsa Agro, também recomendo que faça o mini curso de contratos futuros, porque ele vai te dar a base para você entender esse mercado e entender como é que você pode, através até das opções, que foi o caso aqui, de fazer um hedge pro físico, né, pro mercado físico, lá para sua operação da fazenda. Então, a gente fez essa reunião, passei os passos que teriam que ser feitos, a abertura de conta, preenchimento do perfil de investidor, habilitação do home broker na conta e tudo mais. A gente fez isso ao longo do dia e aí eu passei aqui as cotações, né? Passei as tabelinhas da cotação de put para dezembro e aí acabou que a gente fez a seguinte operação. Aí aqui tá o e-mail onde a gente pegou a auditoria para fazer a ordem dela. Então a operação foi a compra de 2 puts para novembro de boi e 3 puts para dezembro de boi também. Nesse caso aqui eles estão fazendo um cross-hedge, na verdade, né? Porque eles estão hedgeando arrobas de novilhas, utilizando os contratos futuros de boi gordo. Então isso é possível porque a correlação é altíssima, então você pode casar o físico com o financeiro e vai funcionar normal. Aqui eu tenho uma planilha onde eu consigo simular essa operação, mostrando da ótica da receita das duas operações, tanto do físico quanto do financeiro, todos os custos, imposto de renda já, e aí eu vou fazer essa simulação aqui com vocês, vou colocar os dois contratos aqui de novembro, depois a gente faz do de dezembro também, para vocês enxergarem como que essa operação na bolsa ela comunica com o físico e a bolsa, esses contratos na bolsa permitem com que você se proteja das quedas de preço do físico, o que pode prejudicar, gerando uma receita menor e, consequentemente, até dando um prejuízo, ficando com margem de lucro negativa. Então, para o caso da put novembro, eu vou colocar a quantidade de contratos aqui, que foram 2 contratos. Então, a gente está falando de 660 arrobas nesse caso. Aqui na quantidade do físico, eu vou colocar o mesmo valor para a gente fazer a simulação. O strike da put que a gente comprou, ambas foram o mesmo strike, 320, né? Então, eu vou colocar aqui o strike
320 e o valor do prêmio foi R$10,17 por arroba. R$10,17 por arroba. Então perceba que aqui a planilha já puxou os dados que eu inseri aqui da operação e ela já está fazendo a simulação. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou mostrar aqui pelo gráfico do payoff da operação, porque você vai conseguir visualizar melhor até do que lá na planilha. Eu vou ficar indo e voltando aqui e explicando como é que vai acontecer. O que acontece no caso do preço da arroba cair? O seu físico ele vai desvalorizar, certo? Então sua receita do físico vai ser menor. Se você vender 660 arrobas, que é o que a planilha está puxando aqui agora para simulação. Então 660 arrobas vezes, por exemplo, um preço no físico aqui de R$330, se a gente fizer a conta até aqui na calculadora para você ver que a planilha está fazendo essa mesma conta, ela está pegando 660 arrobas vezes R$330, seria uma receita de 217.800. Olha só, 217.800 aqui, ó, 330, 217.800. Perfeito? Então, se caso a arroba cair, por exemplo, para 325, essa receita ela já cai aqui para 214.500. Então, conforme os preços do físico vão caindo, a sua receita vai diminuindo. Quando você compra uma put lá na bolsa com o strike de 320, olha só o que vai acontecer. Só um ponto que você pode estar notando aqui, ó, que o preço do físico regional e o preço de São Paulo aqui estão aparecendo como o mesmo preço na planilha. Isso porque eu não coloquei nenhum diferencial de base aqui para simular. Mas, por exemplo, se eu colocar um diferencial de base de R$10, a planilha vai simular que se o físico está a 330, por exemplo, lá em São Paulo vai estar 340, ou seja, R$10 a mais. Então aqui eu posso brincar com esse diferencial de base, eu posso pegar aqui o diferencial de base histórico, né? Eu tenho algumas bases de dados aqui desses históricos de preço que a gente pode consultar na internet, e aqui na planilha a gente pode colocar o valor que a gente quiser para simular. Aqui, por exemplo, eu vou colocar R$10 aqui para a gente fazer essa simulação. Então, o que acontece? Recapitulando, se o preço vai caindo, o seu físico vai ficando mais barato, a sua receita pela venda, comercialização do seu físico vai ser menor, certo? Então, o que acontece? Quando você compra essa put lá na bolsa com strike 320, o que vai acontecer? Se o preço base São Paulo, ou seja, nessa segunda coluna aqui, cair abaixo de 320, olha só o que acontece. Aqui na coluna G, olha só, abaixo de 320, você começa a ganhar a cada R$1 por arroba que cai lá no mercado de São Paulo, ou seja, o mercado da bolsa, né, referência da bolsa, cada R$1 que cai lá, você vai ganhar nessa put abaixo de 320, R$1 por arroba ali naqueles contratos. Então, se a gente está falando de 2 contratos, né, que são 660 arrobas, a cada R$1 que cair, você vai ganhar R$660 lá na bolsa, que vai compensando aqueles valores que você está perdendo no físico. Então, a cada R$1 aqui, ó, que está caindo no preço regional, está diminuindo aqui a sua receita do valor do físico. Só que aqui na bolsa você está ganhando o equivalente, a mesma quantidade. Se a gente considerar como referência aqui os 660 arrobas, o mesmo tanto que você está ganhando na bolsa está caindo no físico. É lógico que esse diferencial de base ele pode ter oscilações entre o preço do regional e o preço de São Paulo também, mas de modo geral a correlação ela vai ser altíssima, é quase que de 1 para 1. Então o que acontece no final das contas, mesmo se a gente considerar que o custo de corretagem, por exemplo, que a gente está falando de R$70 por contrato, no caso dos 2 contratos, ela teve um desembolso aqui, ó, de R$140 de corretagem para comprar esses 2 contratos. O prêmio total que ela teve que desembolsar, já que ela pagou R$10,17 por arroba para comprar essa put, então o prêmio total aqui em cima de 660 arrobas foi R$6.712,20. Então ela teve um desembolso total aqui para fazer essa operação de R$6.852,20 e também, caso ela tiver ganho lá na bolsa, ela vai ter um imposto de renda também. A partir do ganho líquido aqui, ó, em torno de R$7.000 aqui, ela vai ter ganho líquido e ela vai ter que pagar o imposto de renda também, mas mesmo depois de pagar todos esses custos, vai começando a sobrar uma receita líquida lá na bolsa, né? Que seria a coluna M aqui. Então o que acontece? Aqui nesse valor final, eu estou considerando tanto a receita do físico, que vai caindo conforme os preços são menores aqui na tabela. A receita do físico aqui ela vai ser menor, mas ela vai estar gerando um ganho aqui na bolsa, um ganho líquido, que vai criando, olha só, um piso de receita para a operação como um todo.
somando o físico e o financeiro. Então perceba que se a gente voltar lá no topo da simulação aqui, ó, com preço de R$350 por arroba lá base São Paulo, a receita final aqui da operação seria de 217, ela fazendo, né, já tendo comprado essa put, né, tendo desembolsado esses 6.852,20 para comprar essa put lá na bolsa, essas duas puts lá na bolsa, a receita final aqui com o patamar de 350 base São Paulo, a receita final seria de 217.687. Conforme o mercado for caindo, se a gente for pegando patamares menores de preço aqui, por exemplo, 340, a gente tá falando de uma receita final de 211. Então aqui, enquanto não caiu abaixo de 320 base São Paulo, ela ainda tem uma queda de receita. Isso aqui você pode enxergar no gráfico, olha só. Aquela última coluna aqui do valor final é o que aparece nessa curva azul, que é o valor final aqui, ó. Então, conforme os preços são menores, e aqui embaixo você pode ver o patamar de preço, por exemplo, começa aqui em R$340 por arroba, e mostra aqui a simulação até uma queda até R$290 por arroba. Você pode ver que o valor final, a receita final da operação, ela vai caindo, só que a hora que chega lá no patamar onde a put ela é acionada, lá onde você começa a ter ganhos financeiros abaixo dos 320 base São Paulo, no caso dessa operação aqui, ela gera um piso de receita na sua operação, somando o físico e o financeiro. Por quê? Porque o físico, que é o verde aqui, a linha verde, ela continua caindo se os preços forem caindo. Então você vai vender o seu físico mais barato se o preço continuar caindo. Só que lá na bolsa, abaixo dos 320, você começa a gerar uma receita lá na bolsa que ela vai se somando, que ela vai subindo conforme vai tendo a queda, e aí o valor final aqui, né, a receita final da operação, ela cria um piso, ela não cai a mais abaixo do que esse patamar aqui de 197.877. Então esse é o mecanismo do hedge usando contratos de opções, no caso as puts, para fazer no caso o hedge, aqui nesse caso um cross hedge, né, de novilhas do físico, utilizando esses contratos de opções, a opção de venda, né, a put, lá na bolsa, onde você funciona como se fosse um seguro, né, um seguro de preço mínimo ali, que você está garantindo um preço mínimo para sua arroba, onde você tem um desembolso, né, você tem um custo de corretagem e do prêmio para fazer essa operação. Se o mercado subir, você ganha mais no físico, né, você vende o seu físico mais caro, mas se cair, você está garantindo um piso de receita ali para sua operação. Então esse é o mecanismo que se utiliza as opções de venda, as puts, para fazer hedge do mercado físico. E essa operação ela é muito vantajosa para o produtor rural de modo geral, porque não tem chamada de margem, não tem ajuste diário. Você só tem esse desembolso inicial do prêmio da operação, mais a corretagem, e depois você fica tranquilo, sabendo que até aquele mês ali onde você espera comercializar o seu físico, você está garantindo um preço mínimo de arroba ali para a sua operação. Você não vai se preocupar se o mercado subir, de pagar ajustes negativos ali na bolsa, de ter chamada de margem, ter que depositar mais dinheiro na sua conta. Então é um tipo de hedge muito mais tranquilo de ser feito do que com contratos futuros. Só que para entender como as opções funcionam realmente lá na liquidação, você precisa entender bem os contratos futuros. É porque as opções elas são derivativos dos contratos futuros. Então uma opção de compra, uma call, ela é o direito de comprar um contrato futuro. Uma opção de venda, uma put, é o direito de vender um contrato futuro. Ah, Lucas, mas eu posso fazer sem saber como é que funciona a liquidação e tudo mais. Sim, você pode até fazer, e tem muita gente, inclusive esse caso aqui, eu tenho certeza que o pai da nossa cliente, ele não entende como que funciona essa liquidação e os ajustes diários dos contratos futuros. Mas ela fez o mini curso de contratos futuros, então ela entende e ela teve muito mais confiança, eu tenho certeza, de conversar com o pai dela e de sugerir, de estar acompanhando ali, tomar a frente, de sugerir para fazer essas operações para proteger a parte financeira da operação deles do físico. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está lá na comunidade Bolsa Agro também, você é sucessor do agro aí, você é filho de produtor rural,
ou às vezes até um produtor rural que esteja estudando sobre esse mercado, o link para você adquirir o minicurso vai estar aqui na descrição desse vídeo. Sugiro fortemente que você assista, porque são aulas resumidas, pensadas justamente para você que não tem muito tempo, que tem que cuidar lá na fazenda, tem uma porrada de coisa para fazer, não tem tanto tempo para ficar olhando tela, estudando mercado. Esse mini curso ele é extremamente resumido, são 5 aulas que em menos de 1 hora você entende como é que funciona os contratos futuros, e depois que você entender, vai ficar muito fácil e você vai se sentir confiante de fazer as operações com opções também, porque você vai ter um completo entendimento de como que funciona o mercado futuro na bolsa. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo.